Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, no final de uma semana política, jurídica, das piores já vividas em nosso país. O país viveu uma semana ímpar, em especial no campo jurídico, emendado com o campo político. O país parou para assistir, ver e ouvir um ministro oriundo de carreira tocada. Bem difícil de um ministro de nomeação encomendada. Sempre entendemos que a Suprema Corte do nosso país tem que ser, deve ser, deveria sempre ser constituída por juízes de carreira tocada, como é no primeiro mundo, nos Estados Unidos da América, que bem recente, quando era presidente, não neste mandato, no mandato anterior, o presidente Trump teve que escolher um juiz para a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos da América. E Trump teve a responsabilidade, não dele, Trump, escolher algum advogadozinho teleguiado por ele para fazer na Suprema Corte americana tudo aquilo que ele quisesse que ele fosse fazer. Não. A democracia americana, ela é depurada, ela é limpa, ela é patriota acima de tudo, diferente da nossa, que é uma democracia enlameada, suja, recheada de corruptos, desde o poder central aos demais poderes estaduais. Aliás, se colocar na peneira a classe política do Brasil, sobrarão poucos grãos de dignidade. A maioria corrupta de origem, de nascença, de convivência partidária e política. Esse preâmbulo faço para chamar atenção, chamando a atenção das famílias nobres, de raiz, não famílias de bandidos, de corruptos ou de políticos venais, para que analisem para onde estão levando o nosso país. Eu não tenho nada contra nenhum ministro da Suprema Corte do Brasil, mas eu tenho uma formação cartesiana, correta, rígida, de origem familiar. E entendo que, como jornalista analítico político, diplomado na PUC do Rio de Janeiro, eu não posso fazer jornalismo de quinta coluna. O meu jornalismo é sério, altivo, corajoso, e aqui ninguém mete o dedo, este canal aqui é meu. Porque eu já fui do Jornal Nacional da Globo e fui demitido aqui a pedido de um político do meu estado. E foi quando eu resolvi sair da televisão e ir para a política. Cheguei a ser deputado estadual 3 vezes, 12 anos, 2 vezes, primeiro suplente de deputado federal, mas nunca me convocaram porque os políticos reles, medíocres do meu estado temiam que eu chegasse no Congresso Nacional e subisse naquela tribuna, porque eu seria outro Carlos Lacerda, outro Leite Chaves, outro Teotônio Vilela.
com discurso e oratória de nível de parlamento elevado, coisa que você não tem hoje no Congresso Nacional. Não temos mais oradores de escola. E é por isto que eu criei este canal, sem precisar de mandato. E daqui, do meu estúdio, do meu escritório, eu falo para o meu estado, o Piauí, para o Brasil e agora para o mundo. Para o mundo, graças à internet. E eu recebo aqui mensagens de brasileiros de Paris, de Londres, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Vem no meu celular, parabenizando pelas posições assumidas, corretas, dignas, honestas, formadora de opinião, porque um jornalista profissional ele tem que ter responsabilidade edificante. Ele tem que formar a opinião pública com decência, com orientação democrática, que é a linha política do nosso país, não de linha socialista de esquerda comunista. E quando eu vi o ministro Fux entrar 8 horas da manhã na TV da Justiça, e na TV da Justiça, ele fez o maior pronunciamento cirúrgico, erudito, conselheiro para a sua própria Suprema Corte de Justiça. Nem sempre complementada por magistrados de carreira togada, como é o nosso STJ. E agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Alguém conhece algum ministro do STJ? Pelo nome? Sabem quantos são? O nome de alguns? Não. Porque no STJ não tem vedete jurídico, bacharéis, advogados. Sim, porque lá tem até bacharel que virou ministro. Bacharel. Não tem advogados de escola. Magistrados de escola. Mas a gente viu um magistrado de carreira togada. Mas a gente viu um magistrado de carreira togada transformado de desembargador a ministro do Supremo Tribunal Federal, oriundo do STJ. Ministro Fux. Senhores, o ministro Fux fez uma homilia jurídica de mais de 12 horas, 14 horas, começou 8 da manhã, terminou no final da tarde, mostrando ao Brasil e ao mundo que aquele processo de julgamento que está em pleno vigor dentro de nossa corte não era para ali estar, e sim na corte de baixo, no STJ. Mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil é um Supremo que de vez em quando se reúne com o presidente da República. Eu ontem vi imagens aí, pode mostrar imagens, do presidente Lula com eles, cochichando no ouvido de um e de outro. Senhores, isso não é comportamento de ministro de Suprema Corte. Suprema Corte, o nome já diz Suprema. Ela é altiva, superior, ampla de conceito jurídico e de conceito social, para poder adquirir no coração, na mente de cada brasileiro, a confiança de que a nossa família está respaldada, aguardada, protegida por um grupo de ministros originados da carreira togada.
Alguém conhece os desembargadores do estado de vocês na ponta da língua? Alguém conhece os ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça do Brasil, por nome? Não. Por quê? Porque lá não tem vedetismo. Lá não tem uma televisão para expor diariamente tudo aquilo que expõe a TV do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Tire essa TV. Porque cada vez que você se reúne, essa TV denigre a imagem de vocês para o Brasil e para o mundo. Por quê? Porque a maioria de nossos ministros não são oriundos de carreira togada, não tem postura de magistrado togado. Eu estou mentindo? Eu não faço jornalismo aqui de quinta coluna. O meu jornalismo ele é sério, cirúrgico, altivo, responsável acima de tudo. E tem mais, e sem medo de abelhudos que pensam que porque são poderosos, tudo podem. Não. Nós, brasileiros, somos regidos, protegidos por uma carta magna que nos dá o direito de ouvir, de falar, de opinar em tudo aquilo que pretendermos e que quisermos. Por quê? Porque nós vivemos no regime de república democrática federativa. Eu não vou exibir no meu portal as imagens que chegaram ontem do ministro Lula numa reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal, cochichando no ouvido de um e de outro. Eu poderia colocar aqui. Eu vou pensar. Gente, ministro de Suprema Corte se reunindo com o presidente da República, cochichando com um, cochichando com o outro. Afinal de contas, o que estão conversando ali? O que estão tramando ali? O que pretendem fazer ali? O que está sendo planejado ali? É o que se pergunta. Quem tem inteligência e formação cartesiana, claro e evidente que se pergunta, Deus, o que é que eles cochicham tanto? O que é que eles conversam tanto? Aliás, eu vou soltar algumas imagens aqui, que é para confirmar, corroborar com tudo isto que eu falo aqui. Porque aqui neste canal ninguém mente, neste canal ninguém tergiversa. Neste canal, jogoaberto.net.br, o portal da Águia. A gente só mostra a verdade. Doa a quem doer. Eu poderia alongar-me mais ainda, mas eu vou encerrar o meu comentário pedindo ao Senado da República, que tem o poder maior até de caçar ministro do Supremo Tribunal Federal, que analisem a fala demorada, com teorias, com provas, com sabedoria jurídica do ministro Fux, e analise o julgamento da nossa Corte Maior de Justiça em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele mostra categoricamente que a Corte hoje, que deveria julgar o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, era o STJ e nunca o STF. Mas o STJ só tem magistrado de carreira togada. E eles não recebem ordem de ninguém. Diferente do nosso TF, que é formado por indicações políticas, e cada político que indica se acha no direito de ir lá e cochichar no ouvido do seu ministro. É mentira? Eu não minto.
Eu faço jornalismo sério e sem medo. Porque quando a gente não mente, quando a gente não tergiversa, a gente não tem medo de ninguém. Porque ou a gente faz jornalismo assim, eu vou pegar estas águias lindas, uma dourada e outra americana que eu tenho aqui, e vou jogar no mato. Porque a águia é o símbolo do portal jogoaberto.net.br. E uma frase embaixo delas: a verdade doa a quem doer. Eu vou deixar alguns trechos do ministro Fux no meio do meu comentário. Vão deixando, vocês vão vendo aí. Constituição, fundamento inabalável do Estado Democrático de Direito. Dessa ordem, irradia a promessa de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sem distinções de identidade, de origem social, de condição econômica ou de posição política. Cumpre-nos, enquanto magistrados, zelar pela verticalidade das normas constitucionais e legais no âmbito da vida social, de modo que cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. E também pedindo a você, brasileiro, se você não viu a homilia, narrativa, discurso, oratória de mais de 12, 14 horas do ministro Fux, mesmo assim, ele não convenceu a nenhum dos seus pares. E no dia seguinte, eles se reuniram e condenaram abruptamente o ex-presidente Bolsonaro. Mas eu repudio, como jornalista, a decisão do STF. E aprovo e aplaudo, aplaudindo a orientação jurídica naquela bela narrativa de oratória nobre do nobre ministro Fux. Senhores ministros do STF, será que aquela manhã e aquela tarde de Fux nas câmeras da TV Justiça não serviu de lição para vocês? Do que ministro do Supremo tem que ter postura de ministro de carreira togada. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem medo, sem tergiversar. Porque em comunicação e jornalismo, na escola que eu aprendi, ela só se mantém em pé, com vigor, se for uma imprensa verdadeira. E aqui neste canal, jogoaberto.net.br, o portal da Águia, aqui só se fala a verdade. Doa a quem doer. Tchau e até o próximo domingo.